Olá, então nessa aula a gente vai colocar a mão na massa e vamos começar a extrair séries para dentro do R. Vamos trazer algumas séries aí para dentro do R, algumas séries temporais. Vamos lá? Bom, estes pacotes já foram comentados, né, em outra aula. Então aqui a gente vai carregar, né, todos os pacotes. Algum pacote que porventura não esteja instalado, você vai instalar com este comando aqui, né, de install package, já conhecido. E os pacotes que a gente vai carregar é o deploy-r para manipulação e transformação de dados, o tidyquant. Vamos dar uma library no quandyl. Por que não precisa instalar o quandyl? Porque ele vem junto com o tidyquant, ele é importado pelo tidyquant. Então a gente só dá o library nele. E a gente, até curiosidade, quando a gente importa o tidyquant, ele traz umas informações dos pacotes que vem junto, tá? Então a gente pega também o quandyl, o timeTK e o digraphs para gráficos. E agora eu vou focar em como usar o pacote quandyl. Então é o seguinte, veja só. Tenta entender o raciocínio que eu vou passar. Pelo pacote tidyquant, a gente consegue usar funções do quandyl. Mas eu não quero entrar nele ainda. Eu usei ele porque a gente vai usar ele mais para frente. A gente já vai ter ele na nossa máquina já instalado porque ele é referência. Mas ele importa um pacote chamado quandyl. E eu vou te mostrar como usar as próprias funções do quandyl, porque está na documentação deles. Então eu acho que fica um caminho mais fácil inicialmente, tá? E minha ideia é deixar as coisas menos confusas, tá? Porque o R tem algumas coisas disso, né, de incorporação de pacotes, como é o caso do tidyquant que incorpora o quandyl, e aí você vai acessar as funções do quandyl com outras funções. Então, para não ficar confuso, eu vou começar direto na fonte. Como assim? Eu vou trabalhar com dados do quandyl e vou usar o pacote do quandyl, tá? Só para você entender isso. E o quandyl é o seguinte, você vai ter que criar uma conta lá, então você não precisa criar a conta para começar a trazer alguns dados, mas eu recomendo que você crie, porque ele tem uma limitação de acessos, tá? E você vai precisar ter uma API key para ter acessos ilimitados de bases free, bases gratuitas que estão lá. Para você conseguir ter um acesso ilimitado, você vai precisar dessa API key. É só uma chave, não se assuste se você não está acostumado com este termo. Mas é como se fosse não é uma senha, é muito grosseiro eu falar isso, mas é esse termo mesmo, é uma chave, né? E não se assuste com este termo. Se você não fizer então essa conta e não ter a sua API, que você vai ter uma limitação, onde vai ser barrado os acessos e o R vai travar em determinado momento se você ficar pedindo muitos dados, né? Mas vamos lá, você vai fazer um login e aí você vai vir aqui, depois que você já logou, veja que eu já estou logado aqui na tela, depois que você já logou, você vai vir em Account Settings e ali você vai ter já a sua API Key. Se não tem gerado ainda, vai ter um botãozinho para gerar. Eu não vou compartilhar essa tela aqui porque a API Key ela não deve ser compartilhada, né? Então você não, até porque vocês poderiam pegar, né? Você poderia pegar dados na minha conta e claro que esse não é o problema, mas até uma recomendação: você não divulgue a sua API Key para ninguém, porque isso está associado à sua conta, tá? O seu uso. Então, apesar de ser gratuito aqui, você não tem custo associado, não é recomendado repassar a API Key. Então você vai em Account Settings e acha lá a sua API Key, vai pegar ela e você vai usar ela da seguinte forma, tá? Você vai usar essa função aqui, ó, quandyl, chamando o pacote quandyl. Aí você vai chamar essa função aqui, quandyl API Key, e vai colocar o código que você copiou lá aqui dentro, tá? Aqui dentro. Eu já tô com a minha aqui, só que eu usei um comando que chama, eu coloquei ela no outro arquivo para você não ver. Esse outro arquivo tá aqui, ó. quandyl API Key. E nesse outro arquivo, ele está dando source, que essa função source está dizendo para ele procurar esse arquivo e ler tudo que tem lá dentro, tá? E o que tem lá dentro? Só tem isso aqui, só tem a API Key. Então lá dentro desse arquivo só tem essa função do quandyl que chama a minha API Key. Então, só para que eu não fique divulgando a minha API Key e não repasse práticas que não são boas práticas, né? Eu fiz isso, tá bom? Então, estou com a minha API Key carregada no ambiente, tá?
o CoinGL já vai entender quando ela não aparece aqui no ambiente, tá? Mas ela está carregada. Então, quando eu fizer os acessos, o CoinGL já vai entender. Eu vou seguir a documentação oficial nesse endereço aqui, coingl.com/tools/r. Tem uma documentação aqui de como usar. Você vai instalar o pacote, blá blá blá. E aqui tem algumas formas de uso, tá? Eu vou mostrar para você como que faz. Então a gente vai começar trazendo dados de GDP, que é o PIB, né, americano, pelo FRED. FRED é Federal Reserve, é uma base de dados oficiais, né, do governo americano. Então eu vou trazer elas e por enquanto eu vou deixar o type como XTS. Já vou comentar um pouquinho o que significa, mas temos esses formatos aqui possíveis, tá? Eu nem precisaria disso aqui, tá? Se eu tirar isso aqui, ele vem também, ó. Vou rodar só essa parte para você visualizar. Se eu rodar só isso aqui, já vem aqui minha base, tá? Mas eu vou colocar o tipo XTS e vou rodar o objeto todo. E agora eu vou executar esse objeto. Eu dou 2 cliques nele, seleciono ele e aperto Ctrl Enter ou Command Enter no Mac para poder executar ele aqui, tá? O XTS, ele já entende que eu tenho uma variável data, que é o formato que a gente puxou aqui, variável data, e ele já entende que essa variável aqui é por quarter, né? Por trimestre. Então ele está trazendo aqui o valor, né, do GDP e o quarter, desde 1947. Veja só, eu vou mudar aqui agora, só para você visualizar, para raw. Na realidade, raw é o default, então se eu tirar e deixar... Quer ver? Eu vou rodar com raw e vou tirar o parâmetro type também para rodar, para você ver que é a mesma coisa. Tá bom? Raw é o padrão. O que é esse raw? Esse raw é o seguinte, ele está trazendo não como um objeto de série temporal no R, ele está trazendo como uma tabela, tá? Como um data frame, mas como uma tabela. Se eu coloco TS, que é outra opção que tem na função, olha o que vai vir, não vou nem atribuir o objeto. TS, ele vem, olha que engraçado, tá? Ele vem um jeito diferente, isso aqui é time series, olha só que legal que vem a forma do dado, tá vendo? É para séries temporais únicas, tá? XTS, eu já consigo ter múltiplas séries temporais associadas a uma única variável de data. O tipo TS no R é uma variável associada à data de cada vez, tá? Então, cada objeto tem que ter apenas uma variável associada no tipo TS. E no tipo ZU é muito similar. Ó, tipo ZU é outro formato. Eu vou trabalhar aqui com o XTS, tá? Que é este que permite também trazer outras séries futuramente, associar as colunas, né? Eu acho um pouco mais fácil de trabalhar. E aí que a gente... Beleza, estamos com a série de dados aqui. Então, nessa linha 28, a gente importou o dado de GDP. E agora, eu vou definir uma variável para nome, para título. Na verdade, não vou nem definir. Vou tirar ela daqui para não confundir sua cabeça. Eu vou colocar aqui, ó. Já vou criar um gráfico direto, tá? Usando o pacote digraphs e a função digraph do pacote digraphs. Digraphs é uma biblioteca de gráficos em JavaScript, focados em séries temporais. O que eu vou plotar, né? Que gráfico eu vou colocar? Eu vou plotar a série temporal que eu acabei de baixar, de extrair, df GDP USA. E esse main é só um parâmetro da função. Você pode ver todos os parâmetros dando um help, tá? O main é só um parâmetro da função de título, tá? Então, o primeiro parâmetro é a data, né? O dado, que é o próprio df aqui, o objeto de dado que a gente extraiu. E main é o título. Então, olha que bacana. E olha que simples, tá? Tenho aqui um gráfico de GDP dos Estados Unidos desde 1947, interativo. Eu passo o mouse por cima, eu vejo os quarters, tá? Passo o mouse por cima aqui, eu consigo visualizar os quarters. Tem o ano aqui embaixo e olha que simples que foi. Foi apenas rodar 2 linhas, tá? Esse gráfico você pode exportar ele, você pode colocar num relatório HTML, você pode, enfim, é outra discussão. Mas você pode fazer um report interativo com esse tipo de gráfico, tá? Ao invés de simplesmente extrair como imagem, pode também apenas extrair como imagem, pode salvar
esses dados, né, exportar para tabelas em Excel, repassar para quem tiver interesse dentro da organização. Então olha que bacana com o que é possível de fazer com apenas 2 linhas simples de código. Tá? Aqui era um pouquinho de a gente trocar o tipo do dado, e eu vou fazer um case um pouquinho mais avançado para chegar no mesmo resultado, tá? Mas é para você entender alguns usos diferenciados que no dia a dia acabam fazendo sentido. Por exemplo, se eu pegar o DF GDP USA como raw, lembra que ele vai vir no formato de tabela, né? Uma tabelona no R. Então olha só como ele ficou. Vou rodar ele aqui, tá? Tá aquela tabela que a gente tinha olhado, com a data associada e o GDP. Esse operador é um operador chamado pipe do dplyr, do pacote dplyr. Ele vai empilhando comandos. E tem um comando do dplyr que chama stable. Esse comando transforma esse objeto data frame, que é um objeto de uma classe mais antiga do R, numa classe chamada table, que é mais moderna. Então eu rodo ele e eu tenho um objeto mais moderno no R. Olha só, até para visualizar é muito melhor. Eu tenho uma variável tipo date, uma variável tipo double, que é numérica. Tenho um head aqui com 10 linhas e mais 285 linhas que também vieram, tá? Continuando empilhando comandos, eu vou transformar essa minha table em um objeto do tipo tk-sts. TK é do pacote time tk, que trabalha com tables. Por que a gente faz isso, né? Parece uma volta para chegar no mesmo lugar. Agora eu vou transformar de novo em série temporal. Dá uma olhada, vamos executar até essa parte. Eu vou executando até antes do pipe sempre, dou Ctrl Enter, para se eu pegar o pipe aqui ele quebra, tá? Ó, eu rodo, ó, quebrou o core, tá vendo? Eu rodo sempre até o pipe para conseguir executar aquele comando previamente. Ele transforma de novo em XTS. Você pode pensar, mas por que você fez isso? Manipular dados no R no formato de table, que é esse aqui, é muito melhor do que XTS, muito melhor mesmo, assim. Então faz sentido você atribuir um objeto no tipo table, fazer manipulações, fazer joins com outras variáveis, fazer, né, merge, unificar a tabela, manipular o dado, filtrar, e depois se transforma de novo para XTS nesse formato aqui. Então te ensinando um pouquinho, né, sobre o caminho das pedras de manipulação de dados no R. Já sofri bastante, por isso que eu trago esses exemplos. Então aqui tem o mesmo gráfico, tá? A gente deu uma volta um pouquinho mais avançada, mais complexa, que tem seus benefícios, dependendo do contexto, para chegar no mesmo lugar. Tudo bem. Então, andando um pouquinho mais aqui, né, você provavelmente não quer pegar dados de GDP dos Estados Unidos, você quer trabalhar com dado de inflação, dado de taxa Selic aqui do Brasil. Então, se você pegar esse link que eu tenho selecionado, eu até mostrei em outro momento, né, que a gente, se você digitar Central Bank of Brazil, QuandL, que é o nome do pacote, Central Bank of Brazil, espaço QuandL, no Google vai aparecer esse site aqui, que é o repositório ali do Banco Central do Brasil com os dados no QuandL. E aqui a gente procura pelos códigos das séries. Então, veja só, eu vou colocar aqui taxa Selic. Como está em inglês, às vezes pode confundir um pouquinho, tá? Então, tenha esse cuidado. Infelizmente, é em inglês, né? Então, tá aqui, eu coloquei Selic, e aí você tem que ter um entendimento prévio do que você está procurando, tá? Porque é uma base muito completa, então para você não pegar dado errado, você tem que entender o que você está fazendo. A Selic, eu tenho aqui ela nos valores em percentuais, mas eu tenho também a meta. Então, se você quer ver a Selic ou a Selic meta, tem diferença. Aqui eu estou calculando com a Selic na base diária, nesse primeiro valor. E aqui embaixo estou calculando com a Selic meta, que é definida pelo Copom, nas reuniões do Copom. Tá? Então tem essa diferença. Aqui é a Selic diária, e que se eu aplicar ali um cálculo de equivalência de taxa e trazer ela para anual na base de 252 dias úteis, eu vou ter ela na base anual, tá bom? Então, olha que bacana. Se eu quiser puxar essa série, bom, primeiro eu vou expandir. O código é esse para ir no R, tá? Esse códigozinho aqui, esse códigozinho aqui, BCB11. Mas antes de eu puxar ela no R, eu vou te mostrar que você pode clicar em Expand dentro do próprio QuandL
E aí você vai ter a própria série aqui, já com gráfico, você pode baixar ela, né, em CSV, em vários formatos, em Excel e tudo mais. Só que isso não é... Você pode até fazer bookmark, né, da série e usar essa plataforma mesmo para visualizar. Mas você não consegue colocar no script, né? Então a vantagem do R é que você consegue trazer ela, trabalhar junto com outras séries e tudo mais. Tem muito mais vantagens. Então você vai utilizar qual código? Aquele código que eu mostrei antes, que agora eu estou procurando onde ele está e eu não estou achando. Aqui está ele, ó, CoinDL Code, aqui em cima. Tá? CoinDL Code BCB/11. Se eu pego esse código CoinDL Code BCB/11 e coloco aqui, como eu já fiz, né, dentro da função CoinDL, eu vou atribuir a um objeto chamado dfSelic. E olha só, simples assim, está aqui nossa série da Selic. Desde quando tem dado? Tem dado desde 1900 e... tem dado 86. Então eu vou plotar o gráfico, tá? E olha só, ele não mostra tudo, tá? Max print de valores foram omitidas 7.000 linhas, ele não mostra tudo nessa visualização ali. Mas aqui eu já plotei o gráfico e olha que bacana. Olha que desastre que era a taxa Selic, né? Nos anos 90 e antes também, final dos anos 80. Então a gente consegue ver o gráfico histórico, temos a série já, tá? Então olha que bacana. Mas digamos que, pô, no Brasil é muito comum, né? Por conta de toda a confusão monetária que existia antes de 1994, antes do Plano Real, é muito comum no Brasil os estudos e análises serem desenvolvidos após 94. Então eu vou te mostrar como que você define parâmetros de start date e end date, data de início e data de fim. Eu deixei aqui comentado, é só colocar um parâmetro a mais aqui, ó, start date e end date. Eu vou começar pegando de 2000, poderia botar 1900, vamos botar 1994, então, ao invés de 2000. E vou botar, o end date eu vou botar 2005, tá? E vamos plotar o gráfico, olha só. Aqui eu tenho esse Selic de 94 a 2005. Eu ainda peguei um pouco do ruído, então eu vou botar 95 para tirar aquele ruído inicial do gráfico. Tá aqui, ó, uma série bem melhor de visualizar porque eu tirei aqueles ruídos iniciais. E agora, digamos que eu queira então manter aqui de 2000 em diante e não quero definir uma end date, então ele vai pegar até a data final disponível. Olha que bacana. Tá aqui nossa taxa Selic numa tendência de queda até zero, até esse momento aqui da gravação da aula, tudo bem? Para a gente, né, ir pro finalmente dessa aula, eu quero te mostrar também a pegar a Selic Meta, então vamos fazer essa lição de casa. Eu vou voltar aqui na plataforma do CoinDL e vou... você não usa esse search, tá? Porque aqui ele vai procurar no search genérico. Vamos ver onde é que é melhor a gente procurar. Aqui, ó, eu tô dentro do Central Bank of Brazil, tá? Nessa URL aqui. Nessa URL aqui, tá? CoinDL, Data, BCB, Central Bank of Brazil. E aqui sim eu vou usar esse search. Então não use esse search de cima, eu vou usar esse search aqui de baixo. Então aqui eu pesquisei pela Selic, tá? E olha só, temos aqui o código da Selic Target, que é o BCB/432, tá? Tá aqui embaixo, escondidinho. Não vou nem abrir a série que a gente vai puxar a série lá pro R. Então o código 432, se eu boto aqui, olha só, Selic Meta é BCB/432, né? Eu vou trazer ela e eu vou fazer um gráfico também da Selic Meta. Esse gráfico eu não estou atribuindo ao objeto, mas eu poderia atribuir a um objeto, tá? Seria assim, gráfico, tá? Bem tranquilo. Vou botar assim, gráfico Selic Meta. E aqui eu vou puxar o dado que eu acabei de importar para cá. Vamos ver como é que é esse dado? Olha só, ele é muito mais fixo, né? Porque é a meta da Selic definida nas reuniões do Copom. Nossa, saudade, né, desse 19%. Aí vamos ver como ficou o nosso objeto do gráfico. Saudades não, né? Brincadeira. Longe de ter saudade de taxa de juros alta.
Aqui está a nossa taxa Selic meta, tá? Veja que ela tem esses degraus aqui, olha só, tá vendo? Olha só que legal isso aqui desse gráfico. Você viu que eu consegui dar um zoom? E tem esses degraus aqui, que é justamente as reuniões do Copom, que quando muda, né? Quando muda a meta, então muda a taxa. Para fechar ainda, vamos pegar o... Acho que a gente tem o CDI aqui, eu quero só te mostrar, tem o CDI também, tá? Que é outro indicador muito usado. A gente poderia pegar esse código aqui, é o BCB12. Eu vou trocar ele aqui rapidinho. Não vou nem criar outro objeto. Vou só botar... Vou fazer direito, né? Vou botar CDI. Eu vou botar aqui DF CDI. CDI. Eu vou tirar esse objeto de gráfico porque não precisa. Olha só, aqui temos o gráfico do CDI, também com o mesmo problema, né? Então, eu vou botar Start Date 2000, tá? Na função do CoinGL. Tá bom? Olha que legal, muito próximo, né, Selic, são altamente correlacionados. E agora, a gente vai, então, para finalizar a aula, pegar os dados de IPCA, tá? O dado de IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação no Brasil. Então, aqui está, eu vou pesquisar IPCA. Olha só, já apareceu aqui, tá? Mostrando 3 linhas, o código é esse, BCB433. Se você quer dar uma olhada, pô, será que é esse mesmo? Estou na dúvida. Vai no Expand, dá uma olhadinha, tá? Filtra aqui, ó, para ver se está coerente. Depois bate com o gráfico que você fez no R, tá vendo? Como ele é um gráfico, né, acho que é mensal isso aqui, né? É frequência mensal. Então ele tem esse comportamento. Então eu vou colocar aqui o código que eu copiei lá, 433. É esse mesmo? Vamos verificar. Cadê? Aqui. Código 433 aqui em cima, beleza. Esse é o nosso IPCA. E eu vou criar um objeto de gráfico para ele. Aqui do lado, aqui embaixo. Vou criar um objeto de gráfico e vou chamar de IPCA, tá? Vou dar de novo para garantir. E tá aqui o nosso gráfico de IPCA. Vou botar o Start Date porque, né? Essa confusão de inflação que a gente viveu no Brasil confunde muito... Opa, lugar errado. Confunde muito a parte de análise financeira, tá? Então, por melhor você cortar. Então, tá aqui. Se você precisar deflacionar alguma coisa, ou colocar a inflação num report, mostrar esse gráfico em alguma apresentação, olha como é fácil de pegar recortes da inflação, do IPCA, da Selic, do CDI, em momentos de tempo diferentes a partir do R. Bom, então eu sou bastante animado e empolgado quando eu falo desse tipo de tema, eu gosto muito disso, eu acho que existe um potencial enorme de uso desse tipo de abordagem, de pegar essa série de forma automática dentro de um script vinculado a variáveis de data, colocar em tabela, fazer unificação com outras séries temporais da própria empresa e fazer análises a partir disso. Eu acho muito bacana, gosto muito. E eu espero ter trazido um pouco da dimensão, né, da grandeza grandeza de possibilidades que é trabalhar com R, com séries temporais e fazer esse tipo de visualizações e puxar esses dados, fazer tudo isso dentro do R com muita facilidade, tá bom? Então, finalizamos essa aula e até a próxima.